E aí, galera da Tretes, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje a matéria está sensacional. O Furlan às vezes tira onda, né, com o meu sensacional, mas eu não tenho como não dizer que a matéria de hoje foi sensacional. E vai ser sensacional você com a gente aqui. Eu não vou apresentar, não vou falar quem que é, tá? Até porque ele, eu acho, ou melhor, eu tenho certeza que ele é o maior historiador do Clube Atlético Paranaense. Você não conhece ninguém que saiba mais da história do Atlético do que essa pessoa. Tá curioso para saber? Então, vem com a gente. Eu sou Heriberto Ivan Machado, um professor de literatura, aposentado, e que há 50 anos é torcedor do Clube Atlético Paranaense. E que nessas 5 décadas vem trabalhando ininterruptamente para conseguir resgatar a história do Clube Atlético Paranaense. Temos devidamente documentado todos os jogos do Clube Atlético Paranaense, sejam eles amistosos ou oficiais. Possuímos um acervo de mais de 2.500 fotos, desde os tempos do Internacional Futebol Clube, fundado por Joaquim Américo Guimarães, em 22 de maio de 1912. Dentro da Sociedade Internacional, os seus sócios faziam equipes para participar do famoso festival que começava às 8 horas do domingo e iam até às 6 da tarde. Dentre esses times, um era o América. E os americanos, 2 anos depois, em 1914, resolveram dar o grito de independência. 2 grandes equipes, então, passam a disputar o Campeonato Paranaense, que tem o seu primeiro certame realizado em 1915. Internacional e América tornam-se 2 grandes rivais. 10 anos depois, em 1924, no dia 21 de março, faz-se uma reunião e os 2 irmãos que estavam separados resolvem unir-se. E então, uma semana depois, no dia 26, oficialmente surgia um novo clube, o Clube Atlético Paranaense, fruto da união do Internacional, camisa preta e branca, com o vermelho e branco do América, surgindo então o rubro-negro paranaense. Uma grande equipe representante da elite socioeconômica, política e cultural de Curitiba e do estado do Paraná. Esta grande equipe, já no ano de 1925, conquista o seu primeiro título de campeão. E nos anos subsequentes foi vice em 1926, em 1927 e 1928. Para voltar a ser campeão em 1929. E em 1930 torna-se bicampeão do futebol paranaense. E é exatamente a partir daí que o Clube Atlético Paranaense se torna oficialmente a grande equipe que disputa o nosso certame. É campeão em 34, campeão em 36, invicto, campeão em 40. E voltando um pouquinho em 39, um fato curioso. Aqueles jogadores que eram reservas, que jogavam no aspirante, resolveram fazer uma equipe e disputar um certame da 3ª divisão que existia e tornaram-se campeões. Esse é o grande Clube Atlético Paranaense. E a década de 40 vai marcar sobremaneira a sua história, porque é a grande década da rivalidade, em que Atlético e Curitiba decidem os títulos.
E o Atlético vai conquistar, com méritos em duas grandes partidas finais, o título de 1943, tendo a ala esquerda Aveiros e Ibarrola, da seleção paraguaia. O técnico era o Antônio Carbó, também da seleção paraguaia. E o diretor de futebol, o Jofre Cabral e Silva. Como presidente, o grande capitão Manuel Aranha. Em 1945, esta equipe conquista outra vez o título de campeão paranaense. E no final da década, surge então o grande furacão. Jofre Cabral e Silva e seu pai, João Alfredo, na presidência, montam a grande equipe de 48, que vai explodir no ano de 1949 com o nome de Furacão. Laio, Nilo e Valdomiro, Valdir, Wilson e Sanguinetti, Viana, Rui, Neno, Jackson e Sireno. O grande Furacão. E por que esse apelido? Porque esta equipe abatia os seus adversários com placares acima de 4 gols. Era uma máquina de jogar bola. Aliás, o termo furacão, depois, no final dos anos 60, quando o Jofre Cabral e Silva manda gravar o hino do Clube Atlético Paranaense, a palavra furacão está inserida na letra para bem representar a história do clube. Aliás, falando em hino, é preciso voltar no tempo, no bicampeonato de 1930, quando o ponta esquerda, ou melhor dizendo, o meia esquerda, Zinderlins, artilheiro, gostava de fazer poesia. E então ele escreveu uma letra em cima da música de um tango da época, e esta letra traduzia os feitos do Atlético, do seu Atlético. E esta letra, depois modificada, tornou-se o hino oficial do Clube Atlético Paranaense, com a letra do com a música do Genésio Ramalho, que foi jogador em 1938. Genésio Ramalho e Zinderlins, jogadores do Atlético, fizeram o grande hino. A década de 50 é marcada por muitos altos e baixos. O único ponto positivo, sem sombra de dúvida, é a conquista do campeonato de 1958, em que Jackson, Sireno e mais o cronista Stengel Guimarães mandaram embora o técnico e eles assumiram a função e levaram a equipe ao título de 58. Os mesmos problemas enfrentados na década de 50 também persistiram na década de 60. Até a metade desta década, o sofrimento foi grande. Quando em 67 acontece até o pior. O presidente manda reconstruir o estádio Joaquim Américo Guimarães. Uma grande reforma foi encetada, tendo como supervisores e até como trabalhadores, pegando na massa, sentando tijolo, os dois irmãos. Caju, o famoso goleiro do Clube Atlético Paranaense, da seleção brasileira, e seu irmão Alberto, o também goleiro de 28 a 33. Os dois foram os comandantes da obra nessa reconstrução do estádio. E aí, infelizmente, jogando fora, o Atlético se deu mal. Mas surge novamente Jofre Cabral e Silva, que disse: não, o Atlético não vai cair para a segunda divisão. O Atlético vai continuar disputando o certame na elite do futebol paranaense. E tantas fez o Jofre, até rasgou o regulamento da federação, os estatutos, na cara do presidente José Milani, que nunca gostou do Atlético, diga-se a bem da verdade,
num programa de televisão. E de fato o Atlético continuou, graças aos esforços do Joffre, na elite do futebol paranaense. Então ele resolve fazer uma grande revolução. Juntamente com seus diretores, vai a São Paulo e contrata bicampeões do mundo de futebol, Djalma Santos, Bellini e Zequinha, para que viessem jogar no nosso Atlético. Além disso, contratou Nair, contratou Zé Roberto, Milton Dias, Dorval, Gildo e o extraordinário ponta Nilson Borges. O Atlético realmente fez um grande esquadrão e foi disputar o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que era o campeonato brasileiro daquela época, agora já devidamente reconhecido. E o Atlético faz uma grande campanha, ficando em terceiro lugar na sua chave. 6 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Surrou o todo-poderoso Santos por 3-2, 4-0 no Corinthians, 3-1 no Internacional, 3-1 no Fluminense, 1-0 na Portuguesa, surrou o Náutico lá no Recife por 2-1. Enfim, foi uma grande campanha e que muda totalmente a história do Clube Atlético Paranaense. Antes, era uma equipe doméstica, conhecida apenas dentro, digamos, das fronteiras do nosso estado, da nossa Curitiba, da região sul. Porém, a partir daí, torna-se um clube com visibilidade nacional. Principalmente o eixão do mal, Rio-São Paulo, passa a conhecer que em Curitiba tem uma grande equipe e que tem em seu elenco bicampeões do mundo. Aí vem os anos 70. A começar pelo ano de 1970, quando com uma equipe modesta, regular apenas, mas dotada de uma raça extraordinária, a raça que é a marca registrada do Clube Atlético Paranaense, codinome, time da raça, que lhe foi dado lá em 1933, quando do famoso Atletiba da gripe, em que os doentes foram a campo e abateram o seu adversário, o Atlético é o clube da raça. E com muita raça conquista o título de 1970, quando pouca gente acreditava. Mas esses anos 70 são marcados por alguns fatos desagradáveis. O doping, a compra de arbitragens, falcatruas no TJD, no STJD, fizeram com que o Atlético não conquistasse títulos. E esta fala não é a fala de perdedor. É fala de quem possui os documentos que provam essas falcatruas. Árbitro foi eliminado. O outro pegou 120 dias de gancho. Querem mais prova que isso? Teve árbitro que fez reunião em sua casa com os outros, dizendo que enquanto eles apitassem, o Atlético não seria campeão. Pois é, não foi. Coincidência, não? Mas nessa década também, temos um fato altamente positivo. Os grandes públicos que compareciam, principalmente nos clássicos, 40, 50, 55 mil pessoas nos jogos. E aí vem então os anos 80. A década de 80 é pródiga em conquistas pelo Clube Atlético Paranaense. Em 1982, o diretor de futebol, Joãozinho de Oliveira Franco, conseguiu contratar uma série de bons jogadores para o Atlético. Formaram, então, uma grande equipe que foi campeã no estado do Paraná. E depois, em 1983, esta mesma equipe, os mesmos 11 jogadores, fizeram uma campanha extraordinária no Campeonato Brasileiro. Ficaram em terceiro lugar.
E só não conquistaram o título porque faltou um golzinho só no célebre jogo em que o Atlético abateu o Flamengo aqui no Belfort Duarte por 2-0, com o recorde de público, mais de 65 mil pagantes. Atlético 2, Flamengo 0. O bicampeonato foi conseguido no Paraná em 83. Veja, campeão em 82, terceiro no Brasileiro e logo em seguida bicampeão paranaense. Em 85, o Atlético foi novamente campeão paranaense, como também foi campeão paranaense em 88, depois de ter sido roubado vergonhosamente em 1987, quando o Pinheiros comprou inclusive o time do Cascavel para conquistar o título, num dos maiores escândalos que o nosso futebol já experimentou, ou melhor, já conheceu. E em 1990, para encerrar a década, o Atlético foi campeão paranaense em cima dos Coxas, lá no Alto da Glória, no célebre 2-2, em que o zagueiro deles fez o gol contra do nosso título. Mas aí, o começo da década, novamente os problemas financeiros vão assolar a equipe atleticana. Se bem que, mesmo diante disso, o presidente Farinhaque, seus diretores e toda a torcida atleticana, todos eles trabalharam incansavelmente para fazer o retorno à Baixada e reconstruir o estádio Joaquim Américo Guimarães. E fizeram isso. Praticamente um novo estádio foi inaugurado em 20 de maio de 1994, contra o mesmo Flamengo que em 1912 viera fazer uma partida com o Internacional no recém-inaugurado estádio. Pois bem, vitória do Atlético, novamente, 1-0. Se bem que lá em 12, né, lá nós perdemos de 7. Mas essas são outras coisas. Então, Farinhaque e sua gente reconstruíram o Joaquim Américo Guimarães. Mas mesmo assim, os problemas financeiros continuavam dando problemas. E veio o célebre Atletiba, da Páscoa de 95, que fez com que Mário Celso Petralha, o torcedor, o dirigente, que há muitos anos vinha ajudando o Atlético, resolvesse se rebelar de uma vez por todas. Resolveu dar um grito de basta. E então, ele, Mário Celso Petralha, em maio de 95, assume os destinos da equipe rubro-negra e resolve fazer a maior revolução da história do clube. Uma revolução administrativa, uma revolução esportiva. Comprou o terreno da Estância Papa João 23 lá no Umbará e construiu o melhor CT, centro de treinamentos de um clube de futebol do mundo. Sim, desportistas, o nosso CT é o melhor do mundo. E em 1997, Mário Celso tem outra sacada inteligentíssima. Resolve destruir o recém-inaugurado Joaquim Américo pela turma do Farinhaque e construir em seu lugar um moderníssimo estádio com padrão FIFA e dotou então o Clube Atlético Paranaense do mais moderno estádio de futebol do Brasil, inaugurado em 24 de junho de 1999. Jogando contra o Cerro Porteño, naquela noite o Atlético venceu por 2-1. Gols de Lucas e Vanim. O Clube Atlético Paranaense era a melhor equipe do futebol brasileiro, estruturalmente falando. E essa estrutura possibilitou traduzir com acerto as palavras que Mário Celso tinha dito em 95. Em 10 anos seremos respeitados em Curitiba, no Paraná, no Brasil, e seremos campeões brasileiros.
Não precisou nem 10 anos, né, Mário? Apenas 6. Em 2001, com toda a extraordinária estrutura, o Clube Atlético Paranaense sagrava-se campeão brasileiro, calando as vozes do eixão do mal. A dor de cotovelo foi muito grande. Até hoje, eles estão sofrendo. E nós estamos com a faixa de campeão brasileiro no peito. Mas o Atlético já fora campeão paranaense em 98, é campeão da seletiva para Libertadores da América em 99, em 2000 é campeão paranaense, disputa Libertadores da América, faz pela primeira vez, então, um grande papel neste certame sul-americano. Em 2001 é bicampeão, em 2002 é tricampeão do futebol paranaense. Como já disse, além do título brasileiro de 2001. Em 2004 é vice-campeão brasileiro quando alguns fatos acontecidos internamente é que atrapalharam a conquista. Em 2005 foi vice-campeão da Taça Libertadores de América e só não foi campeão devido à maldita politicalha do eixão do mal e da Comebol, mancomunada com a CBF e com a Rede Globo. Eles não queriam que o Atlético fosse campeão. Não deixaram o Atlético jogar na Arena da Baixada. Foi obrigado a jogar em Porto Alegre quando empatou em 1-1. E depois perdeu o título em São Paulo. É assim, atleticanos, é assim que eles nos tratam. Por essa razão, nós sempre vamos batalhar para dar o devido troco. Já demos o troco na estrutura. É a melhor do Brasil. É a melhor de Curitiba. É a melhor do mundo. Hoje, nós temos um estádio reconstruído para a Copa do Mundo de 2014, quando todo mundo foi contra, mas os atleticanos, irmanados, mostraram a capacidade e a força que tem a nação rubro-negra. O estádio da Arena da Baixada, reconstruído para a Copa do Mundo, foi sede de 4 jogos e foi considerado simplesmente a melhor sede da Copa do Mundo de 2014. E agora, esse estádio tem o teto retrátil e tem a grama sintética. Nenhum estádio na América Latina tem isso. Nós somos os melhores, sim,